Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Mais um vídeo. Ao vivo a gente tem que ir arrumando depois as coisas. Vamos fazer mais umas videoaula aí, que a gente parece estar meio parado aqui nesse propósito aqui, né? Das videoaulas que a gente vem trazendo, né? E eu queria hoje, né, virar aqui, que fica melhor assim a claridade, ó. Olha. É isso aí. Bora lá, então? Dá uma arrumadinha aqui. Isso. Agora ficou legal. Eu vou estar falando das civilizações alienígenas, né? O que viria a ser essas civilizações alienígenas, né? São os seres de outro planeta, né? O desenvolvimento do planeta até agora, ele vem tendo, né, o auxílio, a orientação, inclusive, dos seres extraterrestres, né? Mas daí as pessoas vão lá perguntar, mas como que você está falando isso? Da onde você tirou tudo isso, né? E vários monumentos, várias cidades, várias situações que aconteceram no decorrer do tempo, né, até hoje, da história da evolução da humanidade, né? Existem indícios de que foram construídos por seres com alta tecnologia, que são seres de outras galáxias, de outros planetas, ou seja, os seres estelares, né? E hoje está muito isso em voga, você está tendo contato, eu mesmo tenho contato com 2 seres estelares, o Orion e Arcturus, né? E muitas outras pessoas que eu tenho visto por aí, também com contato, né, direto com os felinos, com os pleidianos, com Arctúrios também, com os Orions, né? E isso não é novidade para ninguém, né? Não é novidade mais. Hoje em dia, as possibilidades da comunicação que está existindo, né? A evolução na tecnologia que vem acontecendo, está nos favorecendo que tenhamos contato com esses seres aí, que nós possamos estar divulgando isso, porque muito tempo isso já existia, mas eram poucas as pessoas que divulgavam, né? Eu estou fazendo essas lives assim online, né? E sempre eu deixo aberto o chat, caso alguém queira participar do chat, fazer perguntas, até mesmo fazer uma colocação, fique à vontade. Porque eu tenho um outro canal e eu tenho feito, lá eu tiro cartas, né? Conectando a energia das pessoas, e eu tenho deixado em aberto, e muitas pessoas têm entrado em contato comigo, e está sendo muito interessante. E nesse canal também eu quero desenvolver essa proposta de abrir, né? Vou ver um horário correto para estar abrindo para comunicação com outras pessoas, para as pessoas poderem mesmo elas se conectarem entre elas e estar trocando ideias ou perguntando para mim também, né? Isso é muito interessante. Mas, através de livros, através de filmes, através de outros escritos, através de obras de arte, através de construções, lugares, nós podemos detectar a presença de alienígena aqui no planeta Terra, contribuindo para a evolução. Muitos aparelhos que temos aqui, né, aparelhos eletrônicos, muitos aparelhos cirúrgicos, aparelhos assim sofisticados, né, que apresentam uma tecnologia mais avançada, eles trazem, né, a ideia, né, o conceito de que não foi feito por pessoas aqui do planeta Terra, e sim por uma orientação de seres extraterrestres de outras galáxias, ou até mesmo da mesma galáxia Via Láctea nossa, porém de planetas mais civilizados do que o nosso, né? E para esses aparelhos com alta tecnologia, que desafia até o conhecimento que nós temos aqui da história, né?
A única explicação para isso é que foram construídos por seres de outros planetas, por extraterrestres, por seres de luz, por civilização, por alienígena, como assim queiram dizer, né? Uma civilização ancestral altamente avançada, desaparecida há milhares de anos, né, para logo em seguida ser registrado nos textos sagrados. Muitas das coisas que são registradas nos textos sagrados lá das escrituras, né, consideradas sagradas, a presença de anjo, a presença, né, da salsa ardente, a presença lá de todas aquelas manifestações, todas as coisas que aconteceram, né, bastante evoluída para a época, tudo é influência de seres extraterrestres que estiveram presentes e propiciaram que aquelas coisas todas acontecessem, né? Por exemplo, a construção das pirâmides, o que seria isso? Como que naquela época eles iriam transportar aqueles blocos imensos, né, para construir as pirâmides? É lógico que aquilo foi algo construído por extraterrestre, e tem uma história muito interessante sobre as pirâmides, né, que elas nada mais são do que geradoras de energia para uma determinada estrela da nossa galáxia, e que o exterior dela era todo coberto com ouro, mas que as pessoas foram tirando o ouro, e ficou aquilo que nós temos hoje, que seria mais ou menos na concepção, né, melhor alienígena, vamos assim dizer, né, o esqueleto do que foi, né, um gerador de energia da antiguidade, de outros tempos, que se perde de vista aí de tanto tempo que já ficou para trás. Os egípcios, eles estão rodeados de técnicas avançadas, né? Para a época das pirâmides e os hierógrafos, né, de Abidos, né? Existem esses hierógrafos de Abidos que ele conta, né, das descobertas, né? Porque o logos, expressões enigmáticas datadas de milhares e milhares de anos atrás, né, veio com aquela tecnologia maravilhosa que é a tecnologia da construção das pirâmides, das esfinges, tudo aquela coisa lá toda que tem lá no Egito, no Oriente Médio, né? É clara evidência de feitos por ancestrais alienígenas, com significativas semelhantes aos modernos helicópteros, e inclusive aquela escrita cuneiforme lá que eles estão decifrando hoje, né? Elas têm o formato de helicóptero, têm o formato de submarino e outros veículos que são construídos na atualidade, mas que lá atrás eles já escreviam aquilo lá, colocavam nas cavernas, colocavam dentro das pirâmides, eles escreviam com os desenhos, já fazia o desenho de helicóptero, já fazia uma porção de coisa. A humanidade, ela foi influenciada ou assistida por seres extraterrestres em sua trajetória de desenvolvimento tecnológico, né? Assim como as máquinas voadoras, vistos atualmente como provas de que aprovam essa ideia, né? Muitas máquinas voadoras existentes, de repente aparece lá um formato de um avião diferente. De onde vocês acham que estão tirando tudo aquilo? Né? É de influência de seres extraterrestres. Os hieróglifos se assemelham aos helicópteros e submarinos, aqueles desenhos encontrados nos papiros lá do Egito, que estão sendo hoje catalogados e encontrados nas grandes escavações. Eles trazem exatamente o formato dos helicópteros e o formato submarino de hoje, né? O formato dos drones, todas essas coisas aí. E várias pinturas religiosas de antigos. Tem um cientista, ele está catalogando todos aqueles quadros que foram feitos na antiguidade, né, na Idade Média, né, o nascimento de Jesus, a crucificação, né, a ascensão de Maria, tudo tem lá um disco voador embutido lá, e ele está mostrando, ele mostra, a pena que eu não sei trabalhar ainda para estar acrescentando vídeo aqui, para estar mostrando para vocês, mas eu ainda vou aprender isso, né? E esse cientista aí, ele mostra a figura, o quadro para a gente, vocês podem procurar aí na internet, que tem aí, e um extraterrestre lá, um disco voador, e um extraterrestre observando, né,
a figura a ser pintada, a ser desenhada, é muito interessante isso, né? Esses quadros existem e também existem em várias igrejas, catedrais, aí eles apresentam os vitrais, né, encontrados nas catedrais, que antigamente não tinha acesso a essas coisas, e existe tanta coisa maravilhosa, né? Por exemplo, aqui ele fala algumas pinturas, como a Madonna, né, pintado por Leonardo da Vinci, a Crucificação de Cristo, e outras tantas pinturas mostram discos voadores, levando-nos a questionar da onde o pintor tirou aquilo lá, aquele disco voador lá, por que o disco voador está lá, observando, né? As pedras de Ica, aqui no Peru, no México, aqui na América Central, né, elas retratam humanoides modernos com a tecnologia super avançada. Todos esses grandes monumentos aí que existem, né, eles fazem parte dessa criação toda, né? Por exemplo, nós temos aqui, né, um ponto muito interessante, o que existia antes da Via Láctea, né? Porque existe muito questionamento, as pessoas vivem questionando, mas os seres extraterrestres existe, o que tinha antes da Via Láctea? Ninguém consegue precisar o que tinha, como que você vai ter uma ideia de que existia extraterrestre, né? Então é interessante que a nossa galáxia, ela começou há mais de 13 bilhões de anos, né? Ela começou com diferentes, né, sistemas, tem 2 sistemas estelares. Então, quando surgiu a galáxia, ela se originou há 13 bilhões de anos em 2 sistemas estelares, né, diferente, que então se fundiram e que formaram a galáxia anã, né, e Gaia, no caso, que chamamos de Gaia em Enceladus, que é o outro, que é o principal progenitor da nossa galáxia, 4 vezes mais massivo e com uma maior proporção de metais. Né? Muitos falam que Gaia é o planeta Terra, ele surgiu nessa condição. E com base nos cálculos, usando o limite astrobiológico copernicano forte, os cientistas determinaram que há provavelmente 36 civilizações inteligentes ativas comunicantes com as nossas galáxias. 36. Segundo o cientista, devem e pode existir na Via Láctea 60 civilizações alienígenas avançadas, né? Catalogadas. A NASA, o cientista da NASA tem catalogado 60 civilizações alienígenas avançadas. Os humanos não dominam ainda todas as formas de energia. Tudo que você vê que é construído com energia tem ali o dedo lá, vamos assim dizer, né, do extraterrestre, porque o ser humano ele não é avançado ao ponto de fazer essas coisas ainda. Nós não alcançamos essa evolução. Os maias, eles são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. A civilização da Mesopotâmia ela é considerada que é a primeira civilização, porque eles fazem um marco a partir de que começou a surgir as cidades. Cidade, condição de Estado, né? Então, eles acham que na Mesopotâmia é que começou. Não, são as primeiras civilizações. Lá na Mesopotâmia, começou-se a ter ideia de Estado, a dar um direcionamento para as formas humanas, identificadas na região que surgiu por volta de 7.000 a.C. Né? A civilização é muito mais antiga do que isso, não é só 7.000 antes de Cristo. Em 7.000 antes de Cristo, eles instituíram, né, a civilização nos modos que a gente tem hoje, deixaram de ser nômades, começaram a viver em sociedade, criaram seus governos, né, as castas, né, as cidades, os centros urbanos, foram constituídos apenas a partir de 4.000 a.C., bem depois ainda
nem era no 7.000 a.C. Especialistas acreditam que existem entre 100 e 200 bilhões de galáxias no universo observável, formada por bilhões de estrelas. Então, é muito simplista, de repente, né, uma religião querer achar, né, que só existe um Deus lá, o Deus da Terra. Né? É muito simplista isso. Você tem que entender, tem que estudar astrologia, astronomia, juntar tudo, se estudar os seres extraterrestres. O universo não é infinito. Eu vi esses dias uma física, uma cientista falando que agora chegaram à conclusão, e tem dados científicos escritos a respeito disso, que o universo não é infinito, como a gente acha, que ele não tem começo, não teve meio, não tem fim. Ele é finito, sim. E ela fala, inclusive, os nomes, e ela diz, então, onde termina o universo? Há 70 bilhões de anos-luz. Acontece que nós não temos como alcançar os anos-luz, então para nós passa a ser algo infinito, mas ele não é. Ele tem um fim, porque para a consciência expandir, segundo essa cientista aí, é necessário para a energia expandir e aumentando, aumentando, ao ponto de causar aí um Big Bang, vamos assim dizer, ela precisa de espaço. Então, existe, não é um espaço fechado ali, é um espaço aberto, né? Onde ela vai expandindo, 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 né? E se transforma no que transforma aí as várias galáxias, os vários planetas que vão surgindo, as várias estrelas que vão aparecendo por aí. Né? Segundo cálculos elaborados por Duncan Forgan, um astrofísico da Escócia, né, da Universidade de Edimburgo, ele diz que existem civilizações inteligentes fora da Terra e que elas poderiam estar presentes em até 40 mil planetas. Então, não existe só o planeta Terra, o planeta de Urano, em Vênus, que existe água, que pode ter, eles estão detectando agora que lá tem água, que pode ter vida, e em outros que tem nitrogênio, que tem oxigênio, que possa existir vida. De acordo com esse cientista aqui, existe em até quase 40 mil planetas. 40 mil planetas. Então, não é somente, antigamente tinha 7 planetas, né? Hoje nós já temos 12, né? 12 planetas. Parece que um deixou de ser planeta também, uma coisa assim, mas nós temos 11 ou 12 planetas. A Mesopotâmia, ela é nomeada por muitos como o berço da civilização, uma vez que parte das primeiras cidades formadas pelo homem surgiu lá, por volta de 3.500 AC a 500 anos antes de Cristo. Formou-se a primeira cidade, tomou-se aquilo como civilização, mas já existia dos maias. O Japão é a civilização mais antiga que existe no planeta, mais antiga ainda do que os egípcios. O Japão é a mais antiga que existe. Eu li uma vez um livro, O Samurai, muito antigo, ele conta de épocas bem antigas mesmo, é um livro maravilhoso, super interessante aquele livro, né, que eu li, na época dos samurais. Se alguém que tiver curiosidade, busca isso numa biblioteca para estudar, né, na época dos samurais, bem antes da Idade Média, lá atrás, que maravilha que é aquela civilização lá do Japão, né, com o reinado maravilhoso que eles praticavam, né, a morte quando eles eram ofendidos, alguma coisa muito interessante. São coisas assim que hoje, infelizmente, hoje não se dá muita ênfase àquela literatura que nós tínhamos lá atrás, e infelizmente, atualmente, nós não temos literatura nenhuma que possa acrescentar alguma coisa nisso que nós estamos falando aqui, que nós estamos questionando e trazendo aqui. Eu acho que uns 2 anos atrás, eu fiz, né, eu comecei a estudar os clássicos da literatura inglesa, e eu falei muito do Chesterton, né, porque o Chesterton, ele questionou muito o cristianismo, né, depois ele era um herege, ele era um ateu, e ele se declarou cristão da Igreja Ortodoxa, né, e eu fiz um comentário sobre esse livro,
Eu recebi muitos elogios a respeito. Esse livro meu, ele rodou aí pela internet. Eu tive muitos likes que colocaram nesse livro. As pessoas acharam que eu fiz uma colocação muito inteligente a respeito do Chesterton. Eu preciso, de novo, resgatar esse vídeo aí, trazer à tona, né, para que vocês tenham conhecimento, ele falando sobre os hereges, né? Só que hoje nós não temos mais aquele tipo de literatura. Nós tínhamos esses clássicos e que acabaram. E quando a gente vai, né, tá assim na universidade, na escola, para a gente estudar, eles mandam a gente estudar só aquela literatura de Portugal, né? Aqueles escritores antigos de Portugal, depois pego aqui do Brasil e fica perdido esses clássicos da antiguidade, esses livros essenciais que falam uma porção de Coorium, por exemplo, Orwell, né? Orwell, que escreveu a Revolução dos Bichos, né? Pessoas assim que traziam um conteúdo de como era a participação das pessoas antigamente, né? Segundo Chesterton, ele fala que na época dele, ele era um jornalista ainda, ele não era o escritor, que depois ele se tornou um escritor famoso, né? O que acontecia? Faziam-se aqueles escritos assim para publicar no jornal, né? E falava-se muito do cristianismo. Então, o Hereges, o livro, é a crítica que as pessoas estão fazendo por conta do cristianismo. Começam a fazer críticas ali, falando até que ele escreveu, né, o Eterno, né, que é a vida de Jesus, ele entendeu a vida de Jesus realmente, e ele passou a ser um cristão, mas um cristão ortodoxo, né? Não é esse cristão aqui que é praticado no Ocidente, da Itália, não, da ortodoxia, né? E é muito interessante essas literaturas, porque elas trazem o conhecimento do que foi antigamente. Mas, atualmente, a gente não é convidado a ler esse tipo de leitura, a buscar por esse conhecimento, né? Eu tenho visto que tem bastante pessoas vindo no meu canal, têm assistido os meus vídeos. Por gentileza, não esqueça de dar o like, né, de fazer um comentário. O like é muito importante, porque o YouTube ele reconhece, né, que um vídeo ele tem capacidade educacional para orientar outras pessoas quando as pessoas se manifestam com like, quando elas mostram que aquele vídeo, aquele áudio, aquele ensinamento, ele pode levar algo de bom para outras pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas vindo no meu canal, muitas pessoas assistindo, muitas pessoas vendo, porque o YouTube ele manda diariamente as estatísticas do canal, como ele está se saindo, né? Então, eu tenho visto pessoas, inclusive os inscritos, né, vindo no canal, vendo o que eu estou fazendo, acompanhando o meu trabalho, e não dá o like, né? Isso aí não custa nada, vocês não precisam pagar nada para dar o like, vocês estarão apenas colaborando para que tudo que eu estou postando seja levado adiante, seja levado ao conhecimento de outras pessoas, para que elas possam vivenciar também o conhecimento e para que nós consigamos montar uma comunidade de pessoas curiosas, buscando pelo conhecimento real da nossa existência. A finalidade do canal que eu estou desenvolvendo, a pedido dos meus mentores espirituais, é essa aí, é levar conhecimento, é despertar nas pessoas, né, a curiosidade, para que elas busquem o conhecimento, para que elas tragam tudo aquilo que elas têm reservado dentro de si como conhecimento, para que os seres humanos do planeta possam evoluir. Né? Tendo em vista que ninguém, nem a igreja, ninguém faz o papel de evolução, nós é que precisamos fazer, divulgando esse tipo de trabalho para que a sociedade acorde, né? Para que nós consigamos viver melhor, para que nós tenhamos um planeta saudável, né? Evitemos as doenças, que nós aprendamos a cuidar de nós mesmos, tendo em vista, né, que as pessoas que são designadas para fazer isso, o Estado e tantas outras organizações, não o façam. Então, fazemos nós.
Esse trabalho que eu estou desenvolvendo é um trabalho a pedido dos meus mentores espirituais para levar esse tipo de conhecimento para que as pessoas acordem, para que elas tenham entendimento, para que elas desenvolvam o que elas têm dentro de si e tragam à tona os conhecimentos que ela já sabe que possam engrandecer o ser humano. Né? Por isso que nós estamos... A preocupação da espiritualidade, né, é principalmente com essa transição que nós iremos passar, que nós já estamos prestes a concluir. Né? Tudo no universo está passando por evolução. O planeta, o ser humano, os seres vivos do planeta, tudo está evoluindo. E o ser humano ainda está focado, né, há 3.000 anos atrás, naquela evolução que aconteceu lá e ficou parado lá e não progrediu mais. Então, é necessário que a gente reverta esse quadro, que nós façamos, né, uma transformação nesse tipo de ensinamento que está sendo levado para a humanidade. O ser humano é um ser super inteligente para ficar atrelado a ensinamentos, a conhecimentos de 3.000 anos atrás e não expandir as suas consciências, suas potencialidades e suas capacidades. É preciso que nós desenvolvamos nisso, né? E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu peço a colaboração de vocês. Eu agradeço muito de coração aqueles que fazem parte do canal, que estão colaborando, aqueles que estão vendo, que estão vindo pela primeira vez, que faça parte conosco desse ensinamento, dá um like, faça comentários, participe aqui do chat para que nós possamos ter uma abertura do YouTube e possamos fazer, né, um vídeo com o chat aberto para que as pessoas possam perguntar, que sejam feitas respostas de imediata, que elas tragam para cá as suas dúvidas e as suas colocações de como elas pensam a respeito das coisas. Nós podemos fazer uma troca saudável de conhecimentos, né? O intuito do canal é esse. O outro canal que eu abri há pouco tempo, eu já estou bem avançada, né, com o contato com as pessoas. E esse aqui eu ainda não consegui. Então, eu gostaria, né, da colaboração de vocês para que nós possamos ter um contato através do chat, né? Trocando, enquanto eu estou aqui fazendo as lives, que a gente possa estar trazendo perguntas, estar trazendo até mesmo uma resposta, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui no canal que têm muito mais conhecimento do que eu, e que pode estar trazendo aqui, colocando aqui à tona, para que a gente possa estar desenvolvendo tudo isso juntos, né? Eu espero que eu possa contar com vocês nisso também, muito agradecida de coração, tá? O país mais antigo, né, então, na Mesopotâmia surgiu a organização política em forma de Estado, a divisão do trabalho, a escrita, a criação de leis, o desenvolvimento do sistema de crenças e religiões, né? Um estudo revelou que os aborígenes da Áustria, da Austrália, né, os australianos, são a civilização mais antiga do planeta, contando com 75.000 anos, né? E o país mais antigo do mundo, de acordo com os registros históricos, é o Japão, como eu já falei para vocês. 660 anos antes de Cristo surgiu o Japão. E, tradicionalmente, até aos dias atuais. Existe o Japão até hoje, porque os sumérios acabaram, né? Eles começaram lá atrás, acabaram. E o Japão, não, o Japão sobrevive até hoje, é a mais antiga que existe no planeta e começou em 660 anos antes de Cristo. Vocês imaginem a história que aquele povo tem para contar. Vocês façam uma ideia o que aquele povo tem para nos contar de história, sendo que os seus ancestrais iniciaram tudo e ainda sobrevive desde 660 anos atrás, antes de Cristo, né? Porque de Cristo para cá, nós temos 2000 que começou a contar, 2024, juntando mais 660, né? Olha só a idade do Japão, que maravilha de conhecimento que eles possam ter e trazer para nós, né? Nós não podemos ficar somente presos em umas escrituras.
escrita depois, inclusive, que há 2000 anos atrás, porque as escrituras foram escritas depois que Cristo esteve aqui, né? O Sumério foi a primeira civilização, porque eles construíram os zigurates, né? Dedicado ao Deus, não ao Deus Javé ou ao Deus Criador, dedicado à Lua, Ananá, que seria talvez os Ananu, né? E a sua esposa Ningal. Eram a eles que era atribuído aquela torre de Babel lá, que era uma zigurate, atribuído a esses seres aqui que eram considerados os deuses da época, não é o Deus Criador. Os egípcios foram a civilização de maior destaque antes dos gregos e antes dos romanos. Né? Foi formada cerca de 3 milhões de anos antes de Cristo pela unificação de várias comunidades à beira do rio Nilo. Porém, essas não existem mais, essas já se acabaram. A teoria da vida extraterrestre, ela se baseia na vasta dimensão e nas leis físicas consistente no universo observável. Cientistas Carl Sagan e Stephen Hawking, né, aquele que era o paralítico, né, que existe na vida em outros lugares, fora de outro do planeta Terra, todos sabem. Né? Todos sabem. Porém, quando alguém vem para falar alguma coisa, eles não deixam. Né? Existe cerca de 50 galáxias do grupo local, o grupo que inclui a Via Láctea. Só na nossa Via Láctea aqui, né, que nós temos conhecimento do Sol, do planeta, da Lua, existe mais 50 galáxias no mesmo grupo, dentro desse subgaláxia, vamos assim dizer, dentro da galáxia da Via Láctea que nós conhecemos. Da ordem de 100 mil em nosso superaglomerado local, com aglomerado de Virgem, com 100 grupos e aglomerado de galáxias, e o número estimado de cerca de 100 a 200 bilhões em todo o universo observável. O que é observado, cerca de 100 a 200 bilhões em todo o universo observável. As civilizações, quando a gente fala em civilizações orientais antigas, então, quando eles falam civilizações orientais antigas, eles estão falando de quem? Mesopotâmia, fenícios, hebreus, persas, egípcios e hititas. Quando se fala civilizações clássicas, estão falando de gregos e romanos, dos gregos os cretenses e os micênicos. E quando se fala em seres extraterrestres, nós estamos falando de seres de outras galáxias, né? Os Ananu, os reptilianos, os andromedanos, né? Os felinos, os órions, os arcturianos, e assim por diante, em tantas outras, nas várias estrelas que existem por aí. Né? Antes de Cristo, nós tivemos a Babilônia, né? Os babilônicos, que era o povo, que sobreviveram entre 1894 a 539 a.C. Tivemos os egípcios em 3100 a 30 a.C. Depois nós tivemos os maias de 1500 a 1400 depois de Cristo. Depois tivemos os gregos 1200 AC a 323 a.C., os romanos de 753 a.C. a 476 depois de Cristo, os astecas de 1250 depois de Cristo a 1521 depois de Cristo. E, ultimamente, descobriu-se que tem oxigênio em Vênus e estão descobrindo a possibilidade de que possa vir a haver, né, em Vênus seres vivos, né? Porque onde tem oxigênio e tem água, é propício para que os micro-organismos, para que a vida comece a surgir nesses planetas, nessas condições. Os seres de Órion, né, o sistema estelar de Órion, localizado na constelação de Gêmeos, abriga os arianos. E esses seres têm grande força de vontade, de conhecimento, e eles buscam aprendizado constante. Eu tenho um mentor da Estrela de Órion comigo. Ele traz livro para mim, coisa para mim ler, artigo, livro, tudo. Qualquer coisa, ele me incentiva ao autoconhecimento, e isso é muito interessante. Seres de luz, quem são?
Seres de luz são as entidades espirituais que existem em diferentes dimensões e planos de existência, conforme a sua evolução. Eles são seres de alta vibração e eles são conhecidos por sua sabedoria, amor incondicional, a capacidade de auxiliar os seres humanos em seu caminho espiritual. E era isso que eu queria deixar para vocês por enquanto. Namastê.